Olá pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal Azimuth. Aqui quem fala é o professor Ademário Barbosa. A gente vai estar hoje dando início a uma aula prática, a utilização do programa QGIS, né? Já que na aula anterior nós vimos algumas dicas de como instalar e como organizar a pasta de um determinado projeto e suas respectivas subpastas, ok? Hoje a gente vai estar vendo exatamente como a gente vai estar criando o nosso primeiro projeto no QGIS, tá? Ele está minimizado aqui. Pronto, está aí o QGIS. A gente vai, a princípio, em projeto, tá? Em projeto, a gente vai em propriedade do projeto. Ele vai abrir uma janela aqui, onde a gente vai estar estabelecendo algumas informações que são fundamentais, tá? Então aqui a gente já colocou o nome do projeto, né? Então aqui você pode escrever, colocamos aqui o nome da fazenda separado por underline e a sigla da unidade federativa. Nós estabelecemos aqui a cor de seleção, quando a gente for utilizar ou selecionar uma camada já criada, ela vai assumir esse perfil que nós criamos aqui, ó, ela na cor amarela e com 25% de transparência. Quando a gente vai estar digitalizando, às vezes a gente está, que é o que a gente vai fazer aqui, vamos digitalizar com uma imagem de satélite sob essa digitalização, e quando há a necessidade da gente selecionar, aí a gente, quando não utilizamos esse percentual, a gente não consegue visualizar a imagem de satélite sob esse polígono que foi digitalizado. Então a gente utiliza essa transparência exatamente para poder facilitar essa visualização e ver se de repente não tem alguma feição que pode ser digitalizada a partir de uma camada de linha, uma outra a partir de uma camada de ponto, e assim, né, e concluindo o nosso trabalho de digitalização. Tá? Então aqui a princípio a gente define essa cor, e aí fica a critério de cada um. O nível de opacidade, ou seja, de transparência, coloquei aqui 25% e damos OK. Estabelecemos aqui o caminho de salvar como relativo. Nós temos aqui o absoluto e o relativo. A gente vai estar lançando um outro vídeo um pouco mais à frente a respeito da importância da definição deste caminho como relativo. Estabeleceremos aqui o sistema de referência, tá? O elipsoide de medição, na verdade. E aqui nós colocaremos o planimétrico, porque quando estivermos calculando área, por exemplo, o cálculo de área vai ser o cálculo planimétrico. Então ele já tem que estar estabelecido aqui nessa configuração. E é sempre bom a gente estar sempre verificando, porque quando alteramos, ou ele automaticamente altera, quando a gente utiliza esse SRC aqui, a habilitação, que é o chamado on the fly ou dinâmico aqui, ele altera lá na medida em que o sistema de referência é mudado aqui. Então é sempre bom a gente estar verificando aqui se ele não vai alterar. Ok? Então vemos aqui, ó, planimétrico, tá? A unidade de medição de distância em metros e a unidade de medição de área em metros quadrados. E aqui eu posso estabelecer também, se eu quisesse em hectare, por exemplo, eu tenho aqui também. Como se eu quisesse aqui, ó, também em pés, em milhas, enfim. Eu poderia alterar, mas eu quero a princípio esse daí, ok? O SRC aqui eu vou estar estabelecendo na nossa região aqui como o SIRGAS 2000 UTM zona 24S, né? Defini aqui, ativei o transformação dinâmica, e essa transformação dinâmica, quando a gente adiciona alguma camada que está com um sistema de referência diferente da área de trabalho, ele automaticamente assume da área de trabalho, e aí a gente evita qualquer incompatibilidade de sistema de referência no processo de digitação. E isso, pessoal, é uma informação muito importante, porque isso gera uma deficiência muito grande nos resultados de todo um trabalho, ok? Então a gente deve ficar muito bem atento a essas informações, a essas dicas, a estes detalhes, ok? Bom, definido isso, eu posso estabelecer que o estilo, na verdade já está aqui, eu posso alterar do jeito que eu quiser. Então todo ponto que eu for adicionar nesse projeto, ele vai assumir essa feição. Linha também a mesma coisa. O polígono, essa feição aqui. E a escala de cor também essa, tá? Mas aqui, ó, lembrando, a gente pode alterar do jeito que a gente quiser aqui, ó.
A gente tem inclusive diversas possibilidades aqui para todos, ok? Bom, fechamos aqui. Aí a gente vai para a fase final de configuração, que a gente vê aqui, ó, no menu principal, configurações, opções, para poder a gente de fato dar uma cara inicial ao nosso projeto, tá? Vamos aqui em geral. Aqui a gente vai estar utilizando essa configuração aqui, pelo menos para mim funciona, né? Eu gosto de trabalhar com esse tipo. Então o padrão de texto é no Arial, tamanho 8. Alguém pode achar pequeno, eu gosto de trabalhar com 8, mas aqui se você quiser você pode estar alterando, também não tem problema. Tamanho do ícone também você pode alterar aqui, ó. Eu trabalho com 16, porque quanto menor o ícone eu tenho mais área de trabalho para poder visualizar e trabalhar e vamos dizer assim, ter uma visão melhor, né, do meu projeto. Esta verificação aqui, eu não tem problema, eu posso deixar. Eu poderia deixar mostrando dicas também, que geralmente o QGIS dá algumas dicas iniciais. Eu desativei aqui. Se eu não quiser ver também a versão ao iniciar também o QGIS, eu posso desativar, ele não mostra aqui também, não tem problema. Isso aqui é interessante, ó. Eu posso estabelecer, toda vez que eu abrir um projeto, eu posso dizer, olha, eu quero que ele abra o projeto mais recente, ou um determinado projeto específico, né? Então ele vai abrir o link e vai lá abrir uma janela flutuante para poder ir lá num determinado projeto e fazer essa busca. Eu geralmente gosto de novo, né, que é por isso que está aqui também, e estabeleço isso de uma forma muito tranquila. Quando a gente define essas informações aqui, eu posso, ó, definir que esse projeto novo que eu vou estar abrindo aqui, ó, ele seja o padrão deste que eu estou configurando. Eu posso também definir isso aqui, tá? Então se eu der um clique aqui, ele vai, todo projeto novo que eu abrir, ele vai estar assumindo esta configuração. Então o sistema de referência, aquela transparência de seleção, fonte Arial, né, o tamanho do tudo isso daqui, ele vai estar assumindo como um padrão, tá? Para cada projeto novo que a gente abrir aqui. Eu gosto disso também, facilita para a gente toda vez não ter que estar configurando um projeto, tá? Aqui a gente vai só dando uma passeada aqui na área para dar só algumas informações do próprio projeto. A fonte aqui, eu gosto de ativar isso aqui, ó. A gente vai ver isso futuramente, né? Por que a gente ativa essa tabela flutuante aqui, né? Para essas informações da tabela de atributos. Aqui são diversas outras sobre renderizar, sobre aquela tabela de cores que eu posso estar adicionando aqui também. A tela de legenda também, isso aqui já vai ser para trabalhar no compositor, né? Quando a gente for estar trabalhando com legenda, eu posso estar configurando isso também. A ferramenta de mapas aqui, aí, tipo, mesmo procedimento, aí eu posso estar colocando, tá vendo? Esse nível de transparência, estabelecer a cor que mais me interessar também. Aqui é o compositor, quando a gente estiver fazendo o nosso projeto. O trabalho de digitalização também. O SRC, dessa área de atuação, você vê que aqui a gente já está sempre especificando, que é o SRC, ó, 31984, tá ele aqui, ó, que é o Cirgas 2000, o TM Zona 24S. As novas camadas também, ele assume também isso daqui, ó. Então facilita muito isso daqui, ok? E este aqui de rede, é o processo de atualização do software. A gente vem aqui, ó, usa o proxy para o acesso da web. Então a gente ativa aqui, deixa o default, tá? Da proxy aqui, não tem problema. Então a gente dá ok, e aqui a gente já está com a nossa área de trabalho muito bem definida, ok? Bom, pessoal, então curta o nosso canal, dê o seu like neste vídeo, ok? Se inscreva e siga para o próximo vídeo para poder ver o andamento do projeto da Fazenda Itaitu.